Gente querida, uma vez, mais um ponto em questão. Hoje venho perguntar como que a vida vive em tempos de tanta indignação. Eu queria começar falando, então, declamando, diria, um poema da Conceição Evaristo. Alguém que vem, né, de anos de opressão, né? E ela fala assim para nós: é tempo de nos aquilombar. Alguém aqui da minha TL me ensinou o verbo aquilombar e depois me mandou o verso de Conceição Evaristo. Agradeço essa minha TL. E ela diz assim: é tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leros-leros e cuidar dos passos, assuntando as vias, e ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar no fundo, na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. E aí ela diz, Conceição Evaristo: salve 2020. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Eu, assim, fiz uma pergunta, porque semana passada eu perdi as estribeiras, digamos assim. Eu fui dormir no meio da madrugada, assisti a um vídeo que me deixou tão estarrecida que eu acordei no meio da noite cheia de urticária. O corpo pegando fogo de raiva, de temor, de medo, de tudo. O corpo, esse grande sábio, né? Que mesmo quando a gente mantém a mente alerta, a retórica justificada, o corpo sabe o que vai lá no fundo da alma, o corpo-alma. Então eu fiquei pensando, né? Tanta coisa para fazer, terminando minha temporada de 74 dias, porque hoje que eu vou sair para viajar, eu ia amanhã e tive que antecipar, porque vou de carro. E de repente, tudo isso acontecendo e a vida vivendo, querendo viver, seguir vivendo, seguir fazendo. Vamos parar tudo? Vamos parar tudo? Vamos ficar aqui gritando uma para outra de indignação e terror? Não sei, mas não quero isso, né? Como diz acho que a mesma Conceição, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Bem, enfim, quero trazer para vocês uma discussão assim, de voz trêmula, sem saber. Depois de perder as estribeiras, briguei aqui em casa, ameacei acabar com tudo, sei lá, tudo isso.
fui fazer uma atividade física para consertar o meu pé, quebrei a cabeça, olha lá. Bati no aparelho com tudo, assim, tropecei, bati no aparelho, fez um corte. Tomei um banho de sangue. E aí, eu tinha essa live para fazer hoje, e olhei para todos os meus temas. Que tema que eu vou trazer? Que tema que eu vou trazer, não é? E não conseguia pensar em nada que não fosse isso mesmo. Como que a gente segue vivendo se todos os dias a gente tem um espanto? E aí eu pensei, mas, enfim, eis o que temos para hoje. E aí, quando eu coloquei essa pergunta no ar, algumas pessoas vieram assim com aquele otimismo da retórica, outras pessoas vieram com... E aí eu ficava com raiva da resposta da pessoa e pensava assim, garanto que ela está com a comida na mesa, garanto que ela não precisa batalhar todos os dias para entrar o dinheiro dela. Enfim, né? A gente vai ficando com raiva de quem está bem. Não sei vocês, mas eu às vezes estou assim, com raiva de quem está bem, de quem está por aí. Quando vem uma foto de alguém na praia, eu já fico com raiva, sabe? Eu fico com raiva de quem não está gritando. Mas não pode ser assim, né, gente? A gente tem que pensar uma solução que não seja nem uma alienação completa, mas também não viver com raiva, com ressentimento. Isso também é ruim. E aí eu trouxe um livro que quando eu comecei a estudar em 2011, eu não podia imaginar que eu estaria nessa situação. E esse é um livro de referência do nosso grupo de estudos, Antroposofia da Imanência para uma Educação Steineriana. Porque a gente precisa compor um pensamento, compor um gesto para estar no mundo de modo afirmativo. Eu não quero abrir mão daquilo que eu acredito, porque estou diante da barbárie. Mas eu também não quero ser alguém que ignora, né? Aí eu tava falando que eu tinha perdido as estribeiras. Eu adoro a minha TL, sabe? Aqui e do Instagram. Os dois lugares me alimentam. E aí alguém falou assim, eu perdi a linha, é culpa minha, não importa o que está acontecendo, eu tinha que ter me mantido em equilíbrio. Aí eu pensei, não é, isso é um pensamento quase que neoliberal pra gente, né? Dizer que nós somos as únicas pessoas responsáveis por manter a nossa linha. Não. Eu me imagino em guerra. Todos os dias chegam através de mim, através da onde eu tô, chegam para mim bombas semióticas. Mas elas são avassaladoras. Elas são avassaladoras. A gente passa uma, passa outra, mas às vezes vem uma e te dá um caldo. E eu acho que agora a gente tem que aprender a viver submerso. Eu vou trazer uma fala aqui para eu não começar a vazar demais e embaçar o óculos. Tô tentando, gente. Neste momento incisivo, renuncio ao meu confortável e profundamente enraizado sentimento de normalidade e aprendo, passo a passo, a integrar os fatores do distúrbio ao caminho do aprendizado. Oxalá. Aí a Cristiane Gruvet vai falar do que é ser espectador, porque é o que a gente é. As bombas não estão caindo aqui do lado, né?
As plantas continuam, eu vou trazer para mostrar para vocês, as plantas continuam crescendo, os cachorros latindo, não é? A vida vivendo, mas a gente se tornou espectador, e isso é uma dor. E aí a Cristiane Gruvet fala assim: mesmo se eu folhasse um jornal, ouvisse notícias apenas ocasionalmente, e até se estivesse em condições de não confrontar de alguma maneira com os acontecimentos do mundo, e nenhuma notícia chegasse mais até mim, mesmo assim eu seria espectador. No palco da atualidade, desenrola-se um drama interrupto, que a todo momento pode nos confrontar com fatos irreversíveis. E aí vem as questões. Não sei o que fazer. Impossível mudar alguma coisa. Aí vem o desânimo. A desgraça nunca vai cessar. Sempre acontece uma coisa nova, ruim. Insegurança, medo, desespero, perplexidade. O que ainda nos sobrevirá do futuro? Preciso encontrar uma solução, pois não se pode continuar assim. E tudo isso faz parte da existência de espectador, a qual, queiramos ou não, somos impelidas. Queiramos ou não, nós somos espectadoras dessa tragédia que está aí à nossa frente. E mais do que tudo, não somos impotentes quase sempre para uma ação direta. E aí ela vai falar das nossas quatro rotas de fuga. E aí eu tenho reparado na minha TL, até mesmo aqui em casa, essas rotas de fuga em atuação. A fuga para dentro. A pessoa produz meio que um abrigo interior, um mundo paralelo para se proteger contra todos os possíveis fatores de transtornos. Fuga para fora. O povo lá na praia, no selfie. Quase sempre a fuga para fora se transforma também num ato explícito de raiva, né? de repúdio, de terrorismo, de alguma coisa que... Não, então eu vou acabar com isso de uma vez. Transforma a impotência em protesto. E aí ela fala da terceira linha de fuga. Explorar uma situação. Tirar vantagem da situação ruim, não é? Uma vez reconhecida a vantagem da situação, a pessoa está pronta para fazer algo. Se não é algo mais vantajoso, é descartado, lançado o olhar para novas chances. Seria o tal do darwinismo social. E a quarta, que é muito comum, rota de fuga. O último tipo de rota de fuga exclui, por princípio, a possibilidade de mudança. Chama-se relativizar. Toda tentativa de oferecer ajuda é vista com ceticismo e acompanhada de observações sarcásticas. Aspas. Seja lá o que se faça, isso não vai dar em nada. E mesmo que tivesse algum efeito, não faria a mínima diferença para ninguém. No final, tudo fica como antes. A crença em mudanças é uma ilusão. Basta olhar em volta para constatar que o mundo sempre foi assim, diz aquela pessoa que relativiza, que foge pela relativização. Toda e qualquer forma de entretenimento é a única resposta que faz sentido para essa postura existencial. Também neste domínio se desenvolveu uma indústria que atende a todos os âmbitos da vida social,
como uma grande variedade de ofertas de diversões. Então, essas são as 4 rotas de fuga. Para encerrar aqui com a Christiane Gruvet. Ela diz assim: a impotência se condensa em dor. Essa dor é admitida no íntimo. A calma da contenção interior cria um espaço interno. Nele, nesse espaço interno, o insuportável, o insustentável, que buscava cegamente uma saída em todas as direções e não encontrava sossego em lugar algum, entra finalmente em repouso. O insuportável suporta agora a si mesmo. O insustentável torna-se força sustentadora. Começa a escuta da voz da época. Tem uma coisa que está lá no nosso site do Ativismo Delicado, que é uma carta que a Clarice Estés escreveu para um jovem ativista que estava desesperado. E o título da carta diz: nós somos feitos para essa época. Tem dias que é difícil pensar isso, né? A gente fica que nem... Aqui até traz um exemplo do Jó. Porque eu, né? Vamos lá. Vamos em frente. Aí diz a Christiane Gruvet: o mal em seu efeito provoca dor. A dor remete o ser humano a si mesmo. A dor aguça a consciência. Estarmos despertos significa que também a dor desperta em nós. Vou até repetir isso. Estarmos despertos significa que também a dor desperta em nós. Seja lá o que façamos, a dor está presente como um companheiro inseparável. Uma vez tendo se instalado a dor na alma, não dá mais para simplesmente expulsá-la. Muito bem. Então é isso. Como que a gente vive, não é? Diante desse espetáculo. Então vamos lá, vamos em frente. Eu queria trazer uma imagem que eu recebi no WhatsApp. De uma querida, a Doris, lá de Curitiba. Ela é dentista antroposófica de lá. E ela estava lendo a biografia da Rosa de Luxemburgo. E na biografia da Rosa de Luxemburgo, quando ela estava na prisão, sabe o que a mantinha viva? As plantas. E aí ela mandou, vou colocar aqui, vou ver se eu consigo, já estou saindo de viagem, mas vou ver se eu consigo, colocar aqui o link. E aí ela, do filme que tem no YouTube da Rosa de Luxemburgo. Então, ela diz que isso a salvou, né? Estar junto às plantas, ela fazia desenhos, ela estudava, e eu acho que aí tem um caminho para a gente, que a gente iniciou nas noites sagradas, não é? E que eu acho que é um caminho de fortalecimento. Então, eu tenho tentado, né? Eu coloquei aqui para mim nas minhas anotações, uma tentativa. Tenho tentado manter a chama acesa, mas não da crítica vazia, dessa coisa que parece uma erótica, né? Cada coisa que aquele energúmeno faz, a gente fala, tenho tentado não fazer isso, sabe? Mas apenas da vigilância. Só que
se tornar o tempo todo vigilante também incomoda, sabe, gente? É chato. E dos modos de continuar vivendo sem adormecer, mas também sem ressentir. Confesso que desde que foi... Acho que a gente, semana passada, ultrapassou uma linha, né? E desde que essa linha foi ultrapassada, eu tô com mais dificuldade de não ressentir, sabe? Por quê? Porque eu vejo pessoas celebrando esse estado de coisas, relativizando esse estado de coisas, e fico pensando na história. E aí começaram a circular, né, pela internet também, aqui na nossa TL, alguns vídeos do Holocausto, né? Isso aí, e aí quando a gente mal não tá esperando, chega uma cena terrível, né? Então, assim, isso tudo vai corroendo a alma, né? Como que a gente vive com essa dor. É o preço de uma alma da consciência, né? Incorporar em si essa dor e continuar afirmando a vida. E aí, eu assim, nessas conversas, eu tive uma constatação, sabe? Alienar, disfarçar, não pensar, nada disso adianta. O corpo-alma reconhece e adoece, às vezes de maneira tão profunda que se torna imperceptível. Eu, por exemplo, tive essas crises de urticária, né? Mas às vezes o adoecimento é mais profundo, né? Principalmente quando a gente faz um esforço muito grande para ignorar, né? Eu acho que ignorar não adianta, gente. Eu acho que a gente vai ter que se habituar, né, a abrir mão de uma certa fantasia de que tá tudo bem. Não tá. Então, tem uma outra constatação que eu coloquei aqui. Fazer de conta que está tudo bem e continuar vivendo não nos salva. Apenas aliena. E a alienação não é salvação. Talvez a gente tenha que abrir mão da nossa vontade de salvação, né? Eu acho que essa crise que nós estamos, que é mais do que uma crise, ela diz, agora vocês são adultos, né? Agora vocês têm que cuidar de si e do mundo. Muito bem, deixa eu falar um pouco aqui do que está acontecendo aqui comigo. Descobri que todas as minhas sacolas de palha, tá chovendo aqui, todas as minhas sacolas de palha que eu transporto minhas coisas estão emboloradas. E aí vou para São Paulo com bacias de plástico. Pode. Então tem congresso esse final de semana. Tá linda a programação, gente bonita chegando. Eu vou levar para São Paulo também o Minha Ariadne. Tem 2 para colocar no correio, vou colocar a partir de lá. Se alguém quiser, ainda pode pedir. Quem tá se inscrevendo no canal do YouTube, já tô com tudo arquivadinho. Na próxima live já vai ser... Não, na outra. Eu vou sortear esse livro da Silvia Federici para quem é inscrito no canal do YouTube. Ai, nossa! Como é que a gente vai, né, gente? A gente vai. A gente segue, né? A gente segue. Eu acho que viver com essa dor e tê-la presente, incorporada, né? E assumi-la, eu acho que é a melhor coisa para dizer, não, nós vamos em frente, né? Que nem a Rosa de Luxemburgo na prisão, né? Com um vasinho de planta. Né? Com um vasinho de planta. Muito bem. Então, eu queria trazer também para já encerrar. Eu vou pegar a estrada agora mesmo, né? Deixa eu olhar vocês, ver se tem alguém aqui. Vamos ver se eu vejo. Eu vou atualizar aqui, tá bom? Vou ver se eu vejo alguém hoje. Muito bem.
Ah, tem sim. A Leila tá aqui. A Leila eu vou conhecer. Olha, a Rosana Silente e a Leila Brito eu vou conhecer esse final de semana no congresso. Inês, Inês. Ai, a André. Oi, Andréia, tá bom? Eu só vi... Tem 6 comentários, mas como sempre, eu só vejo... tem 7, eu só vejo 4. Eu não sei, para mim é um mistério. Um dia eu vou descobrir. Vou descobrir tudo isso, porque eu decidi que vou entrar nesse... Ai, falando nisso, quero agradecer quem tá apoiando o canal. Eu já tenho quase o orçamento para comprar uma câmera legal para colocar aqui no computador. Para isso eu tenho que mandar formatar o computador, organizar tudo, porque para aceitar uma câmera nova. Na volta eu vou organizar tudo. Ah, a Janete chegou aqui também. Eu vou também organizar isso. Gente, a gente não pode esmorecer. Tem nova pós-graduação chegando, tem muita gente da pós-graduação inadimplente, mas a gente vai se apoiando, a gente vai se organizando, a gente refez todos os orçamentos. Eu tive que diminuir valor de salário de professor, diminuir. Né? Tem uma pós que eu já nem consigo ganhar nada dela, tudo isso. A gente vai seguir, a gente vai seguir. A gente vai seguir, viu? Vai sim. Porque eu acho que aquilo que a gente faz nos ajuda a sustentar essa vida de espectadores de uma coisa muito ruim, não é? E quando essa coisa ruim, a gente cansa, aí a gente começa a normalizar o ruim, né? A gente começa a cansar de resistir, cansar de se indignar, né? E aí eu acho que não, que alguém me falou, não, a gente precisa continuar se indignando, a gente precisa continuar gritando. E aí eu quero trazer uma coisa também maravilhosa que chegou até mim, por essa rede linda, que é a entrevista da Elsa Soares, onde ela diz, sou inimiga do medo. É tão lindo ver. Eu coloquei ontem, mas procura aqui na minha TL, sou inimiga do medo. E ela diz, eu quero gritar. E ela diz ainda, e quero eco. Eu quero eco. Ela quer gritar, sabe, aquela mulher que sofreu tudo, sofreu na ditadura, e tá vendo tudo isso acontecer de novo, e nem tá acreditando, mas ela diz, não, eu sou inimiga do medo, eu tenho receio. Eu também, Elsa também. Enfim, mas a gente tá aqui. Vou parando, vou terminar com outra coisa que eu ganhei de presente dessa minha rede maravilhosa, que diz assim, eu chamei de uma distopia. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão. E não dissemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz. E conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. É do Eduardo Alves Costa, No Caminho com Mayakovsky. Não, nós temos que ser inimigos do medo. E eu queria encerrar com a meditação de Micael. Temos que erradicar da alma todo o medo e o temor do que o futuro possa trazer à vida. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é a parte do que temos de aprender nessa era, a saber, viver com pura confiança, sem nenhuma segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade
e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Gente, vamos fazer disso o nosso mantra. Vamos seguir em frente, vamos incorporar a dor e afirmar a vida. Vamos sim. Eu volto quinta-feira, depois que eu for para São Paulo, voltar, ter esse congresso maravilhoso. Se der, se tiver conexão por lá, eu dou uma entradinha para mostrar para vocês aí como é que são as coisas, tá bom? Eu vou para São Paulo, pé machucado e cabeça quebrada, mas eu vou. Gente querida, obrigada, viu? Eu volto quinta-feira que vem com outro ponto em questão. Ou talvez a qualquer momento do primeiro congresso Artes Manuais para Educação. Se inscreva lá no nosso curso online Antroposofia da Imanência para a Educação Steineriana. E vamos aprender juntas como que é viver no contemporâneo. Beijo grande, gente. Tô pegando estrada agora mesmo.